veio por trás brincando, né? E ele caiu. Meu Deus. E na hora que ele caiu, ele só falou socorro. E começou a puxar o fôlego assim fortemente. Meu Deus. Aí a minha tia Vanusa falou assim: Valéria, o Gabriel tá morrendo. Eu falei: não, eu não aceito. Como assim? Desci a escada correndo, peguei o meu filho. O Caio, na verdade, pegou ele, a gente subiu. Chegou em casa, ele tava puxando e a gente: se acalma, se acalma. Aí ele virou pra janela e falou assim: tá alguém me olhando, socorro, e entrou em pânico. E começou a travar os dedos dele assim, eu percebi que era espiritual. E a hora que eu fui pra pegar o RG dele, que eu falei pro meu irmão: vamos lá levar ele no posto, porque eu achei que ele ia estar entrando em ataque, né, igual minha irmã fica. Mas na hora que eu olhei, eu peguei o celular e falei: e agora? E o pastor Daniel estava em primeiro. Eu falei: pastor Daniel, está acontecendo isso e isso aqui. Meu ele Deus. falou: irmã, ora o Salmo 91, 3 vezes com autoridade. E aí eu peguei aquilo, primeiro eu pedi perdão pelos meus pecados, porque a gente peca, somos seres humanos no dia a dia, né? Sim. E aí eu pedi para Deus me renovar, minha mãe estava, meu irmão estava, a Vivi estava. E ali a gente começou a clamar o sangue de Jesus. E ele puxava e começava a se contorcer. E eu tinha pedido uma toalhinha para a irmã uma semana antes para ele. Eu falei: irmã, traz uma toalhinha. E na hora que ele falou: mãe, tem alguma coisa na janela? Eu falei: a toalha. Peguei a toalha, não foi, de repente, joguei no olho dele. Eu falei: sangue de Cristo tem poder. Se Deus está, a presença está nessa toalha, meu filho vai melhorar. E aí ele ficou com a toalhinha assim, chorando, desesperado. E teve uma hora que a voz dele tampou. Eu falei: ah, Satanás, aqui não. E eu recebi uma autoridade tão forte que eu peguei na mão dele e eu falei: aqui não, eu não aceito. Na minha casa, não. Nos meus filhos, não. Porque quando a gente serve a Deus, a gente tem uma autoridade. Aleluia. E eu sempre tive medo de expulsar espírito, muito medo. E aquele momento eu me encontrei onde o medo não me cabia. Glória. Entende? E eu comecei a clamar, minha mãe começou a clamar: vamos orar o Salmo 91. E cadê que o Salmo saía? Saía tudo errado. E o sangue de Cristo tem poder. Começamos a clamar, eu falei: abre a Bíblia. Começamos a ler meio torto, meio... Porque as irmãs olham e falam: irmã, você não sabe o Salmo 91 de cor. Mas no momento acho que do desespero, a gente trava. Sim. E ali a gente clamou 3 vezes o sangue de Jesus, juntamente com o Salmo 91. E ele voltou. No que ele voltou, ele olhou pra janela e falou: mãe, eu não consigo olhar, socorro. E já voltou de novo. Falei: mas tá de brincadeira com a minha cara, né? Falei: Jesus, se meu filho for liberto, eu sirvo a ti de corpo e alma. Glória a Deus. Meu irmão já desesperado, porque ele usava brinco, ele falou: Jesus, se tu libertar, eu tiro o brinco. Então às vezes as coisas acontecem pra Deus. E ali, quando eu falei: Jesus, eu me conserto, meu irmão falou: eu tiro o brinco. A presença desceu de tal maneira que a gente começou a patear. Aí a minha tia chegou com autoridade, porque a gente começou a servir a Deus, a gente tem autoridade. Ela chegou e falou: eu não aceito na minha família. E você vai sair em nome de Jesus. Meu irmão caiu prostrado, a Vivi sapateava, e tem gente que mora embaixo, e a presença desceu. Aí o pastor Daniel falou: irmã, tem um anjo aí. Eu falei: eu percebi. E aí a gente começou a clamar, a energia faltou na rua inteira, só faltou na rua de casa, era espiritual. Eita, e aí ele falou: mãe, eu tô morrendo, puxava o ar, e realmente ele tava morrendo. Eu falei: eu não aceito. Minha mãe começou a passar a mão nas pernas dele, e a mão dele travou de tal maneira que a gente falava: fecha a mão. Ele falava: eu não consigo, o desespero tomava conta. Meu e a gente Deus. começou a expulsar com autoridade. E ele saiu. Glória. Aí eu falei: pastor Daniel, tem como vir? Ele falou: irmã, tem, eu preciso ir. Quando ele chegou, meu filho já estava liberto. Aleluia. Então, assim, o que eu quero dizer, a presença do pastor foi mais para fazer uma oração. Amém. Mas Deus ouviu o nosso clamor pela misericórdia dele. E como a irmã falou, o irmão também falou, o inimigo está revoltado com a gente tem que estar preparado para batalhar. Entende? Então, assim, fez o propósito, pega crendo que Deus está na água. Pega crendo que Deus está no paninho. Eu tô com o dente do siso para arrancar. E eu até parei de reclamar, a Vanessa nem percebeu. Mas é porque quando começa o meu, eu falo: eu vou tomar e vai parar. Glória a Deus. Vai ter condições de arrancar. Porque a presença é real. Glória a Deus. E quando a gente clama, o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. E quando eu peguei na mão dele para orar o Salmo 91, eu falei: Jesus, eu não vou conseguir. Porque talvez o Senhor não está na minha vida de tal maneira como está na vida do pastor. E aí eu falei, e ele: mãe, socorro, socorro. E aquilo tomou conta de mim. Eu falei: Jesus, não.
Aqui não, Satanás. Por onde tu veio, tu vai voltar. Porque Glória. a gente fica conversando no serviço e a menina falou pra mim, a gente tem autoridade de abrir a porta e falar, sai, em nome de Jesus. E eu peguei essa autoridade pra mim, né? Eita, glória. E assim, eu quero agradecer a minha oportunidade falando pros irmãos crer. Porque assim, e eu falei pra Deus, Jesus, eu tô indo nos cultos, já tem mais de um mês que eu tô na igreja. Eu não tenho um testemunho, Pai. Mas quando a gente pede testemunho, Deus nos coloca à prova. Desse Pra realizar um testemunho. Então, quando Deus, ele tirou aquilo do meu filho, o pastor depois fez eu entender que é que ele tem um chamado especial, ele tem algo especial com Deus. Ele chegou, a pastora colocou a mão, já expulsou se tinha mais alguma coisa, porque a presença é assim, Deus faz lá, mas faz aqui também, né? Deus. E quando Deus faz, a gente não entende, irmão, porque eu poderia falar, Deus, por quê se eu sou tua filha? Poderia criticar, julgar, mas como eu estava lendo a Bíblia esses dias e pensando, Deus, ele já tem um projeto para nós, foi como no barco. Deus já sabia que os discípulos iam pescar. E já sabia que tinham pescado e não tinham pegado. Deus entrou no barco e falou, vai e joga. Ah, mas eu já fui. Vai e joga. Eita, Então Deus. eu virei assim, foi assim que eu fui. Eu peguei na mão e falei, eu vou expulsar. Eu Eita, tenho poder Deus. pedir revestimento a Deus. E assim Deus não só usou a mim, mas usou a minha família. Glória a E como o pastor Deus. já tinha falado pra mim, Deus tem um projeto grande. Eu vejo vocês fazendo um culto de ação de graça aqui entre família. Aos poucos Deus está salvando a minha família pela misericórdia dele. E Aleluia. eu creio que vai ser salvo todo mundo, em nome de Jesus. Em nome de E assim eu Jesus. quero agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.